Então, eu entrei no Banco Bradesco, em 1999. Era uma área que eu fui contratada, que era a área de call center do banco, onde a gente atendia várias ligações do país inteiro. Era uma URA, né, que centralizava todas as ligações. E esse departamento chama Fone Fácil Bradesco, né? Então, passei por um processo seletivo, que houve 5 fases, né? E depois recebi a notícia que eu tinha sido aprovada e fui contratada. Naquela ocasião, a gente passava por um treinamento antes de começar a trabalhar, que teve duração de 30 dias. A gente pegava um ônibus fretado lá da Santa Cecília, que é onde fica o departamento, e ia todos os dias para a matriz do banco, lá em Osasco, na Cidade de Deus. E aprendia sobre todos os assuntos, né, que o banco informa, negocia, todos os produtos e serviços bancários. Dentre eles, uma coisa que eu me lembro até hoje, que me chamou muita atenção, que a gente aprendeu, era crédito rural. E eu ficava me pensando assim, gente, será que eu vou atender uma ligação um dia que alguém vai me perguntar sobre crédito rural? Mas, por coincidência, eu fiquei lá 4 anos e realmente não atendi nunca nenhum cliente que me solicitou informações sobre esse assunto, mas eu aprendi a respeito. E era interessante, porque todo mundo da mesma idade, né, que estava lá, com o mesmo perfil, a maioria das pessoas é um pré-requisito para ser contratado no banco é que você estivesse cursando um curso superior, né? E a maioria das pessoas lá, então, realmente eram todos universitários. A gente tinha o mesmo perfil de idade, a mesma faixa etária ali, era bem legal, né? A gente trabalhei lá, atendia muitas ligações, a gente passava extrato. E a gente, depois, eu fui contratada em 99, logo em 2000 teve aquela coisa do bug do milênio. Então, todos os clientes ligavam, eu preciso saber se meu dinheiro está na conta, se meu dinheiro vai desaparecer da conta, como que eu faço? Era uma confusão, uma insegurança, né, que os clientes tinham em relação a isso, mesmo o Bradesco sendo essa potência que é, um banco forte, consolidado aí no mercado. E também tinha a questão da compra com o Visa Electron, que ficava vinculado do seu saldo. E esse saldo vinculado podia ser tanto a crédito como a débito. Então, se você depositasse um cheque, ele ia entrar na sua conta, seria um valor a crédito, mas se você tivesse feito uma compra, também ficava vinculado e seria um valor a débito. E as pessoas tinham uma dificuldade imensa de entender isso, né? E a gente tinha que fazer um esforço enorme de conseguir explicar. E porque ligavam pessoas mais idosas, né? Ligavam pessoas com dificuldade de ter essa compreensão sobre o que era aquele extrato. E às vezes era um esforço que, quando o cliente conseguia entender, eu até ficava feliz, vibrava do pessoal assim, poxa, consegui entender, né? O cliente conseguia entender. E hoje a gente está na realidade aí do WhatsApp, das compras, dos pagamentos todos online, tudo virtual. Mas uma das questões de quando a gente diz de mensagens, de forma de comunicação, uma coisa também que tinha naquele período era aquelas telemensagens. Que você manda aquela mensagem de aniversário assim, oi, um feliz aniversário, né? Que tinha aquele carro da telemensagem, mas tinha mensagem por telefone também. E uma vez uma senhora ficou tão feliz que ela conseguiu entender o extrato depois da minha explicação, que ela pediu para me mandar uma telemensagem. E eu ouvi toda a telemensagem dela lá como uma forma de reconhecimento e gratidão lá que ela teve a mim, pela explicação que eu dei a ela, que foi possível que ela compreendesse o que estava acontecendo na conta. Então, assim, eu fiquei lá por um período até 2004. Depois de 2004, eu fui para uma agência bancária que fica na Rua Barão de Tapetininga. E lá eu fui trabalhar no pré-atendimento, trabalhei na abertura de contas, né? Trabalhei no caixa, trabalhei no balcão de serviços, trabalhei também como telefonista, porque naquela ocasião ainda tinha aquele PABX que toca todas as linhas da agência lá para você transferir as ligações. E tinha uma bateria de caixa muito grande, assim, né? 7 caixas, assim, mais ou menos. E a pessoa gostava sempre que eu ficasse no caixa preferencial, que atende os idosos, porque
todo mundo alegava que eu tinha mais paciência com eles para atender, porque a gente fala de office boy, mas tem os office sênior também, né, que são os idosos do país aí que ganham um salário mínimo e que essa renda não é suficiente para se sustentar. Então, continuam trabalhando dentro das funções como office boy para as empresas. Porque as empresas usam dessa prerrogativa, né, da pessoa ser idosa, não paga mais transporte público, tem atendimento preferencial na fila, então o atendimento é mais rápido. E isso era muito interessante, porque a gente acaba fazendo amizade mesmo, né, com essas pessoas, o mesmo cliente vem todos os dias no caixa, os boys das empresas, aquele malote enorme, e uma série de coisas que acontecem que a gente hoje acha que é inimaginável, né? Então, eu vim para o sindicato a partir do momento que eu comecei a participar mais ativamente do dia a dia do sindicato, né? Então, no meu local de trabalho, onde eu iniciei no banco, que é o Telebanco, eu conheci um dirigente sindical que está conosco aqui até hoje no sindicato, que é o Marquinhos. Já de cara me sindicalizei ali, pedi para ele que gostaria de me sindicalizar. E de lá em diante eu comecei a participar mais ativamente do dia a dia, das lutas que o sindicato encaminha aqui, né? Dentre elas, participação das nossas assembleias, né, do sindicato, passeatas durante a campanha salarial da categoria e também de cursos de formação política que o sindicato sempre ofereceu e continua fazendo aqui até hoje, né? Isso, para mim, estar nesses cursos de formação foi como que se abrisse um momento claro, assim, para mim, que tinha um lugar que eu podia estar, que era para combater todas as injustiças que eu vivia como trabalhadora, que eu passava no meu local de trabalho junto com outros colegas e que eu via também no mundo e nessa sociedade que a gente vive. Então, o sindicato, para mim, foi um lugar que eu desejei estar, porque era o lugar onde eu podia ter esse espaço para lutar e para combater essas injustiças. E aí, então, em 2006, a gente teve um congresso da nossa federação, que é a FETEC, que é a entidade que eu faço parte até hoje, e eu fui eleita como dirigente no congresso de 2006, que aconteceu em novembro de 2006 na FETEC. Estou aqui até o presente momento. Bom, primeiro que é difícil contar uma história, né? Porque ser dirigente sindical é viver várias histórias, né? Que são importantes e que marcam a vida da gente. Mas eu gostaria de contar particularmente uma que me tocou, que foi importante para mim e que eu guardo sempre comigo, né? Que foi a Marcha das Margaridas. A gente teve a Marcha das Margaridas em 2019, a última, e eu estive. Ela em Brasília, é uma marcha que acontece a cada 4 anos e que ela engloba, né, todas as pautas e as lutas das mulheres. E ela tem esse nome, né, de Marcha das Margaridas porque é em homenagem a uma sindicalista da Paraíba que foi assassinada a mando de latifundiários. Então, assim, eu nunca tinha participado, né? Foi pela primeira vez agora em 2019. Tinham mais de 100 mil mulheres participando dessa marcha. E a Marcha das Margaridas, ela engloba a luta principalmente das mulheres do campo, das águas e da floresta. Então, quando cheguei lá, né, que a gente foi para um estádio que é o Mané Garrincha, onde a gente viu as mulheres acampadas ali, né, todas trabalhadoras, a maioria, né, são trabalhadoras rurais, né, que vêm nessa marcha. E depois a gente saiu de lá em direção a uma caminhada nas plantas dos ministérios. É uma sensação, assim, foi uma experiência indescritível. É uma experiência que emocionante,
é comovente e que eu jamais poderia ter vivido se não fosse dirigente sindical. Porque sendo uma trabalhadora da região urbana, né, sendo uma trabalhadora de um sistema financeiro, fazer parte de um momento como esse da luta das mulheres é algo que tem muito valor e muita importância para a minha vida. Então, a gente tá ali, né, junto com aquelas mulheres e poder ser, de certa maneira, viver um pouco da experiência da vida de cada uma, sentir um pouco da vida e da experiência de cada uma delas, é o que faz sentido ser dirigente sindical. É o que dá muito do sentido de estar fazendo parte de um sindicato, que é um sindicato cidadão como o nosso, né? Que é um sindicato que está à frente das principais lutas da nossa sociedade. Um sindicato que está na defesa da democracia, está presente na luta da defesa pela democracia, um sindicato que está presente na luta da defesa das mulheres, dos negros, né, dos povos indígenas, enfim, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que impactou e que trouxe tantos danos para a vida dos trabalhadores, e que esse sindicato esteve presente e faz parte de todas elas. Então, como dirigente, eu pude ter essa experiência e que ela foi uma experiência para mim muito importante, que me marcou e que ela foi só possível graças a fazer parte desse sindicato como dirigente sindical que sou.